Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur 631, Carrito, Pamplona. Todos os domingos nós temos culto vespertino às 18h30. E pela manhã está em recesso, mas com certeza a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2023 estaremos retomando a nossa escola bíblica dominical. Você que nos ouve, você que nos assiste, é nosso convidado para participar conosco, tanto da escola bíblica dominical quanto dos cultos vespertinos. Quero pedir antes de mais nada que você não deixe de dar o seu joinha, seu like, vai lá no canal do YouTube onde nós gravamos estes vídeos e dá tua curtida, Até porque quando você faz isso nos ajuda como? Com dinheiro? Não, mas nos ajuda a ampliar o número de pessoas, possibilitando que também possam assistir estes vídeos gravados, ok? E outra coisa, a promoção aqui não é minha, não é para mim, não é para este que vos fala. A promoção é para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós queremos difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Queremos obedecer o Evangelho de Jesus Cristo. E esta é a modalidade atual onde também propagamos o Evangelho de Jesus. Amém? Dá tua curtida, tua curtidazinha, não custa nada. Indica os teus amigos para assistir. Se você gostou da mensagem, se achou interessante a mensagem, vai lá também, recomenda às pessoas, tá bom? Que tudo seja para a maior glória, honra, louvor e adoração do nosso eterno Senhor. Treino e triunfo. Queremos então convidar você para que esteja a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, dos versículos de 1 a 13. Iremos ler a mensagem de hoje, o Papo Mais Que Reto, será baseado em Efésios capítulo 3, ok? Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação me foi dado, conhecer os mistérios, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios não são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui, queridos irmãos. Domingo, dia 8, dia 8, eu trouxe esta pregação que vou fazer agora. Este papo tão gostoso, que é a palavra de Deus. Papo não no sentido pejorativo, mas papo no sentido de conversa com você que escuta, Talvez você diga assim, está mais para monólogo, que seja, mas é um papo gostoso conversar sobre Jesus, Conversar sobre a operação de Deus na vida dos primeiros cristãos, na igreja nos dias de hoje. E no domingo, dia 8, eu fiz uma afirmação
né, em que muitos pregadores falam, e inclusive os grandes teólogos, alguns deles, citam que o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fazia quando chegava numa determinada cidade era visitar a cadeia, porque ele tinha certeza que ele seria preso. Mas o que levava Paulo a ser preso? Exatamente as boas notícias de Jesus, né? O julgamento precoce dos senhores da lei, né? O julgamento precoce das pessoas, dos seguidores, muitos deles não conheciam nada, mas sabiam julgar e julgavam mal, né? Tanto a Jesus como os discípulos de Jesus, inclusive os apóstolos de Jesus que caminharam com Jesus. Então o motivo era este, né? O motivo da prisão. E Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele estava exatamente vivenciando este momento em que pôde experimentar, ter uma experiência profunda de ser preso por causa do Evangelho de Jesus, né? Ele sabia o que falava, ele sabia por vivenciar a palavra de Deus. Mas Paulo, aqui, quando escreve esta carta para a igreja de Éfeso, na verdade ele já se encontrava preso, né? Preso em Roma. E Paulo resolve, então, responder certamente algumas questões que chegaram até ele e de uma forma muito sucinta, de uma forma muito resumida, como ele mesmo diz na carta, né? Acerca de Jesus, acerca das revelações de Jesus, acerca de como Jesus ele trabalhava na vida das pessoas através do seu Evangelho. E assim acontece de Paulo compor este livro tão importante, né? E quando eu falo aqui, eu falei há pouco tempo em evangelho no sentido de boas notícias. Não é que as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, fosse o evangelho, não. Mas não deixava de ser as boas notícias a respeito de Jesus. Ele pôde assim, ter um encontro real com Jesus ao ponto de escrever, de passar, de falar, de contar de sua experiência com Jesus. E eu quero, nesta ocasião, neste papo mais que reto, pensar um pouco aqui nesses 13 versículos que nós lemos de Efésios capítulo 3. Afinal de contas, este livro, né, tão rico para a igreja, uma das cartas apostólicas, né, de Paulo para a igreja, nós podemos extrair para nós, para a nossa vivência, vários ensinos que o apóstolo ensina, a redundância, né? Ensina ao povo de Deus. Não apenas da época em que ele escreveu para a igreja de Éfeso, mas também que acolhida seus ensinamentos na igreja nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouco no texto lido. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta no texto que nós pedimos, é interessante para que você possa reler, né? Cada vez que você relê, você está fixando na sua mente, você está pensando, você está chegando a boas conclusões acerca do que você leu. Ok? Então vamos lá. Lá no versículo 1, Paulo aqui, ele faz uma declaração extraordinária, né? Que nos comove, que nos dá assim, força, nos dá ânimo a permanecermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Olha o que é que ele diz. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gente. Até aqui, vamos continuar, né, a ler também. Que declaração maravilhosa que o apóstolo está falando, está fazendo ao povo de Éfeso, né, da igreja de Éfeso. Paulo está dizendo que amava aquele povo,
E por amar aquele povo, ele resolve escrever para eles. Ele resolve contar para ele acerca das revelações de Jesus feito a ele, Paulo, mas inerente ao povo de Deus, da época e dos dias de hoje também. Paulo, ele aqui faz esta declaração que nós devemos nos espelhar, né? Agradecer pelo que ele escreveu. Porque, primeiro de tudo, Paulo aqui está falando de algo que trazia cada vez mais, se aprofundava cada vez mais a convicção da sua missão. Convicção daquilo para o qual ele havia sido chamado. Né? Convicção daquilo para o qual Cristo havia incumbido a ele através das revelações. Por amor deles, dos gentis que se congregavam naquela igreja, na igreja de Éfeso, né? Já que Éfeso era uma cidade grega, uma das cidades mais antigas da Grécia, mas que lá estavam juntos tanto judeus, gregos, gentis, na verdade, aqueles que é preciso que a gente faça aqui essa divisão para que você compreenda, né? Já que a maioria eram judeus. Há uma distinção entre judaísmo e também a nacionalidade hebreia. A nacionalidade daqueles povos, né, escolhidos por Deus, no meio dos hebreus, cujo vai fundar o judaísmo, nos faz entender melhor que o judaísmo era a religião dos hebreus, né? A religião daquele povo. E escolhido por Deus eram os hebreus, cujos tinham nacionalidade, a maioria deles, a nacionalidade hebreia. E Paulo faz essa distinção aqui, de uma certa forma, uma distinção mais para compreender que, no fundo, na profundidade do plano de Deus, né, essa distinção em que divide a compreensão, ou que dividia a compreensão dos judeus da época dele, né, talvez hoje também, para o povo judeu, haja uma dificuldade enorme, né, deles aceitarem estas verdades, mas estou falando para cristãos, né, para nós que somos Israel, nacionalidade, né? Israel, não somos judeus, mas Israel, que é escolhido, o povo escolhido por Deus, nós somos Israel espiritual. A igreja é o Israel espiritual. E Paulo está fazendo exatamente esta declaração, que o plano de Deus abrangia a todos, inclusive os gentios, aqueles que não tinham nascido lá no território deles, mesmo os descendentes que estavam em dispersão, mas que trazia consigo a profunda história do povo de Deus. E Paulo está dizendo que por causa do amor a eles, os gentios, ele estava escrevendo esta carta. Há uma coisa interessante quando Paulo também escreve para a igreja dos Gálatas, para nós compreendermos, né? Quando Paulo vai falar que não há divisão, né, para Deus, não há grego, não há judeu, não há gentio, não há escravo, né? Porque no plano de Deus, o plano salvífico de Deus, mesmo na eternidade, ele já havia preparado para todos, né? Todos. Este é o plano de Deus, a salvação do seu povo. Mas já que na compreensão, ou para a compreensão, nós devemos entender que o povo escolhido por Deus, no Antigo Testamento, está muito claro que seria o povo hebreu. Né? Embora Jesus, muito tristemente, não abandonou o plano de Deus, porque ele veio cumprir uma promessa que ele vai resgatar o povo dele. Jesus, no Evangelho de João,
Jesus irá dizer: eis que eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Mas todos aqueles que me aceitaram, deu-lhes Deus o direito de serem chamados, ou serem feitos filhos de Deus. Então esta é uma declaração que nós devemos, com certeza, nos apegar profundamente. Porque o Evangelho de Jesus não contemplava apenas o seu povo, ou a nacionalidade dele, do povo de Jesus, mas a todos os que aceitaram a vontade de Deus na vida dos mesmos. Todos os escolhidos que aceitaram a vontade de Deus, até mesmo porque a escolha de Deus em relação a nós, quando Ele nos escolheu, foi algo irresistível. Paulo, ele está querendo exatamente dizer estas verdades, né? Que não existe fronteiras para a salvação. Não existe tempo. É por isso que a salvação contempla todos os povos que viveram na época do Antigo Testamento, até mesmo antes do Antigo Testamento ser escrito, né? Contempla eles, contempla o povo que viveu na época de Jesus, contempla o povo que vive nos dias de hoje e contemplará os povos, né, do amanhã. Porque este é plano de Deus. Esta é a maior revelação de Deus para a humanidade remida, regenerada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Segundo, queridos, vamos dar uma lidazinha lá no verso 6, que diz algo interessante. A saber que os gentios são co-herdeiros, olha aí, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aqui reforça o que nós estamos dizendo, né? Jesus morreu para o seu povo. A igreja de Jesus é o Israel espiritual. Mas todos aqueles que fazem parte deste Israel espiritual aceita o Evangelho de Jesus. Porque é a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos chama a servirmos a Jesus, a servirmos a este Senhor trino e triuno, o nosso Deus. E Paulo está exatamente trazendo esta novidade para o povo, né? Como eu citei antes, quando Paulo escreve, por exemplo, para os Gálatas, não há diferença para Deus. Até na questão do pecado. O pecado, quando adentra na história da humanidade, adentra através do primeiro casal humano, Adão e Eva, cuja toda raça, cremos, somos criacionistas. Eu faço questão aqui de dizer isto, para que você compreenda que nós somos criacionistas. Nós cremos que somos herdeiros de Adão e Eva, herdeiros em todos os aspectos, carne, ossos, sangue, cabelos. Nós somos descendência de Adão e Eva. Deus criou o primeiro casal. E assim o pecado adentrou na história de toda a raça humana. Não foram só os povos da época de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, lá no início de tudo, nos primeiros filhos, não. Mas toda a raça humana herdou este pecado original, a desobediência, por causa da desobediência. Por isso Paulo aqui está dizendo que também não só os hebreus, que tinham a religião judaica, né? Mas todos os que aceitam a promessa de Cristo, a promessa feita pelos profetas, as promessas feitas pelos nossos antepassados,
todos os que aceitam esta palavra do Evangelho, aqui o Evangelho no sentido de boas notícias sobre Jesus, né? São coparticipantes. São coparticipantes da salvação. A salvação que Deus nos dá por meio do seu Filho Jesus, o Cristo de Deus. A oliveira brava enxertada no corpo de Jesus. Já não há mais distinção entre judeus e gentios, entre gregos e romanos. Talvez nos dias de hoje Paulo estivesse dizendo, já não há mais divisão entre judeus e brasileiros, judeus e americanos, judeus e... Não há. Todos nós nos tornamos um por meio da palavra de Deus, do Evangelho, das boas notícias de que Jesus veio, morreu para cumprir a promessa de Deus feita pelos nossos antepassados, profetas, doutores, mestres, por todos. Todos falaram acerca de Jesus, e Jesus veio e cumpriu. E a salvação é para quem aceita estas verdades sobre Jesus ou de Jesus. Quem aceita os ensinamentos de Jesus. Quem se coloca à disposição do serviço do reino. Estes são os coparticipantes. Por isso Paulo vai dizer que ele mesmo, lá no verso 7, foi escolhido como o último dos apóstolos. Foi escolhido, foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do poder, exatamente para pregar aos gentios. A igreja dá um reconhecimento profundo, ou melhor, a Bíblia, né? De que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Por meio dele, a palavra de Deus chegou até a nós. Louvado seja Deus. Na eternidade, Deus o havia chamado para que fosse o apóstolo dos gentios. Terceiro, queridos, para encerrarmos este papo mais que reto, nós queremos dizer lá no verso 10, queremos pedir que você leia, onde diz, porque pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Existe um grupo por aí que se chama desigrejados. Respeitamos, é um direito de qualquer um. Seguir o que quer ou não seguir o que queira. Respeitamos. Porém, o plano de Deus, desde o princípio, desde o início, está relacionado à igreja. A igreja, Cipriano já dizia isso, São Cipriano, os pais da igreja irão dizer isto, o próprio Efraim, os sírios, nos escritos mais antigos dele, ele vai se relacionar à igreja como a igreja sendo a arca de Deus nos dias de hoje. Então, não existe anúncio genuíno, verdadeiro, acerca de Jesus, que é o Senhor da igreja, fora da igreja. A verdade é esta, é nua e crua. Você pode dizer assim, mas você está errado, quer dizer que a igreja católica, a igreja tal, são as únicas certas. Não, estou falando da igreja de Cristo. Não estou falando da igreja instituição, estou falando da igreja glorificada, que também tem sinais aqui na terra.
Esta igreja glorificada, que já está glorificada no céu, esperando por você, que faz parte dela, aqui ela está como militante, ela milita contra o pecado, contra a maldade, contra os erros, contra a hipocrisia, contra a mentira, contra o adultério, contra o falso testemunho, contra tudo que vai de contra ao eterno. E Paulo aqui nos dá esta compreensão. Né? Por isso que Cipriano ele vai dizer também o seguinte, né? Num dos seus livros, que ninguém pode ter Deus por pai se não deve a igreja tê-la ela como mãe. Ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja como mãe. Falando no sentido bem parafraseando o que ele está querendo dizer. É pela igreja, lá no Antigo Testamento, há uma profecia que Jesus iria morrer por ela. Né? A igreja é a menina dos olhos de Deus, que deve ser cuidada, zelada por todos que se dizem servos de Deus. A igreja é a agência de Deus aqui na terra para pregar as boas notícias, para ministrar os sacramentos, para ministrar misericórdia, para ministrar, anunciar o tempo de reconciliação de Cristo, através de Cristo, de nós com Deus. E saiba que se hoje você tem amizade com Deus é por causa de Jesus. É a igreja que anuncia. Tire da sua mente, do seu pensamento, aquele pensamento errado de que, eu sou a igreja. Fulano é a igreja. Não, queridos, nós não somos a igreja. Isso são falácias, são discursos errados. Nós somos parte da igreja. E não é igreja material, edifício material. Embora a Bíblia faça uma comparação, uma ilustração, usando a metáforas, né? Nós somos fragmentos, que juntamente com outro fragmento, e mais outro, e mais outro, e mais outro, forma o tijolo, forma mais outro, forma a argamassa, mais outro, forma a massa que vai sendo construída, mas tendo Cristo como cabeça da igreja. A igreja, ela tem este papel de Deus, que Deus a deu, este papel místico de anunciar o Cristo de forma irresistível, não só de pregar, mas também de viver, para nós vivermos o Evangelho de Jesus, porque até através da nossa vida nós também pregamos as boas notícias de Jesus. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo isto. Se lembrem do que a própria palavra de Deus fala em Hebreus 10, 25. Não deixai de congregar como é costume de alguns. Antes, façais admoestações, né? É nosso papel estarmos juntos na igreja. É na igreja que ouvimos o verdadeiro anúncio do Evangelho. É na igreja que nós participamos dos sacramentos instituídos por Jesus. Nos tornamos membros desta igreja através do batismo. Fortificamos a nossa fé através da comunhão. Fortificamos a nossa fé, além desta comunhão mística que Deus nos alimenta através da ceia de Cristo, ceia do Senhor. Também mantemos a comunhão com o nosso irmão, aquele que também é pecador, igual a eu, igual a você.
como qualquer outro ser humano que é pecador, mas regenerado e que aceita os ensinamentos de Jesus. Que Deus seja louvado. Quero encerrar aqui dizendo isto. Que tudo seja para a maior glória, honra, louvor do nosso eterno Deus. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, papo mais que reto. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos consentir.